Bom dia, povo abençoado. Bora para mais um momento maravilhoso com Deus. Gratidão, viu? Gratidão por todos vocês que estão aí acompanhando o canal. Eu amo vocês em Cristo Jesus. E é um prazer poder compartilhar com vocês toda a palavra maravilhosa que Deus tem trago ao meu coração. Eu tenho mesmo um desejo grande no coração, que todos sejam abençoados. Não pela minha boca, mas pela palavra de Deus, que seja por mim e que seja também por outros pregadores, e que seja o próprio Espírito Santo ministrando ao teu coração. Então corre lá, pega a tua Bíblia e vamos falar com Deus e ouvir Deus. Vamos fazer um momento de oração antes da gente começar, clamando ao Senhor, que o Espírito Santo dele venha trazer ao nosso coração paz, alegria, bondade, benignidade, domínio próprio, longanimidade. Longanimidade é uma pessoa tardia ao irar-se. E que o Espírito Santo nos encha de todo sentimento bom e de todo pensamento bom. Que assim seja. Em nome de Jesus, amém. E que a partir de agora, na nossa leitura bíblica, que Deus possa trazer ao nosso coração todo discernimento, todo entendimento e que esses conselhos venham trazer edificação para a nossa vida. Amém? Que assim seja em nome de Jesus. Amém. Capítulo 28. Os ímpios fogem, mesmo quando ninguém os persegue, mas o justo é intrépido como o leão, é forte como o leão. O ímpio foge. Não tem ninguém perseguindo ele, mas ele foge. Mas o justo não tem essa preocupação, porque ele é forte. E ele sabe o que está fazendo. Ele sabe que não tem necessidade de fugir, porque não tem nada, ele não está errando em nada, né? Ele está buscando sempre fazer o que é certo. 2. Por causa da transgressão da terra, mudam-se frequentemente os príncipes, mas por um sábio prudente a ordem é mantida. A nação, né? Príncipe, reis, eram eles que reinavam e conduziam as pessoas. Então, se ele tinha muita transgressão, era mudado sempre de rei, mudado de governante. Mas se tinha ali um sábio prudente, tinha ordem naquele lugar. 3. O pobre que oprime os pobres é como chuva torrencial, que destrói as colheitas. A opressão, né? Ela traz destruição. 4. Os que abandonam a lei elogiam os ímpios, mas os que guardam a lei se indignam contra eles. Aqueles que abandonam a lei, eles elogiam os outros que também abandonam a lei. Aqueles que não querem seguir mandamento, eles não estão preocupados com as companhias, com aquela pessoa que está no caminho errado, porque eles também querem estar no caminho errado. Agora, aquele que quer andar no caminho certo, ele acaba entrando em discordância com aquele que está no caminho errado. É isso que está dizendo. O que abandona a lei, versículo 4, o que abandona a lei elogia os ímpios, mas os que guardam a lei se indignam contra eles. Aqueles que abandonam a lei, aqueles que estão no caminho errado, eles vão elogiar as mesmas pessoas que estão no caminho errado. Agora, aqueles que estão no caminho certo vão se indignar contra aqueles que estão no caminho errado. Vão ser contra, né? 5. Os maus não entendem o que é justo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. As pessoas que estão no caminho errado, eles não entendem o caminho de Deus, eles não entendem as coisas de Deus, eles não entendem a justiça. Mas aqueles que estão andando no caminho certo, eles buscam o Senhor e eles entendem tudo que Deus fala. Tudo com relação aos mandamentos, tudo com relação às coisas concernentes ao reino de Deus. 6. Melhor é o pobre que anda na sua integridade
do que o perverso nos seus caminhos, ainda que ele seja rico. Aqui está dizendo, é melhor pobre e íntegro do que perverso, mesmo que seja rico. 7. Quem guarda a lei é filho inteligente, mas o companheiro dos comilões envergonha o seu pai. Guardar a lei, guardar os mandamentos, a gula, ela é um fruto da carne, é um pecado. A glutonaria é fruto da carne. 8. Quem aumenta os seus bens com juros e ganância, ajunta para os que se compadecem dos pobres. Porque se a justiça de Deus cai sobre este ímpio, que cobra juros e ganha com ganância os seus bens, se a justiça de Deus cai sobre essa pessoa, tudo que ele ajuntou vai ficar para os pobres. Porque é questão da semeadura, né? Tem colheita. Toda ação tem consequência. Então é melhor que cada um ganhe, sim, benefícios financeiros, mas que seja sem fazer mal para o seu próximo, né? Sem usúria, sem avareza, sem ganância. 9. Quem desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Quem desvia o ouvido de ouvir a palavra de Deus, o mandamento do Senhor, até a oração dele é abominável diante de Deus. É por isso que existe aquele versículo. A oração do justo pode muito em seus efeitos. É por este motivo. Por causa que a justiça é muito pesada diante de Deus. Deus vê quem é justo. Então é melhor que a gente ouça os mandamentos, procure guardar os mandamentos para a gente ter crédito para falar com Deus. 10. Quem desvia os retos para o caminho errado, ele mesmo cairá na cova que fez, mas os íntegros herdarão o bem. Aqui está dizendo das pessoas que conduzem o outro no caminho errado, que insiste para que o outro erre. Está dizendo que quem vai cair nessa cova é a própria pessoa que está tentando conduzir o outro para o mau caminho. Não tente conduzir o outro para o mau caminho. Versículo 11. O homem rico é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre que é sábio o conhece muito bem. Ele se estriba ao próprio entendimento, ele sabe tudo, não precisa de conselho de ninguém. Ele sabe o que está fazendo. É nesse sentido que está dizendo. E o pobre que é sábio, ele conhece muito bem. 12. Quando os justos triunfam, há grande alegria, mas quando os maus se levantam, as pessoas se escondem. Quando um justo vence, cresce, tem honraria, governa o país, todo mundo fica feliz. Mas quando é um mal, um injusto que vai fazer isso, as pessoas temem. A palavra se escondem quer dizer que elas fogem. Mas hoje em dia tem temor, né? Porque não sabe o que acontecerá. Mas acima de tudo, Deus está no controle. 13. Quem encobre as suas transgressões jamais vai prosperar. Mas o que as confessa e abandona, alcançará misericórdia. Aquele que cobre o seu pecado e fica o tempo todo falando que é justo sendo pecador, ou que não faz o erro sendo que está fazendo o erro, ele não vai prosperar. Tem que confessar e também tem que abandonar. Aí Deus tem misericórdia. 14. Feliz é aquele que sempre teme o Senhor, mas o que endurece o seu coração cairá na desgraça. Teme ao Senhor e não endureça o seu coração, para que você não caia em desgraça. 15. Como o leão que ruge e o urso que ataca, assim é o ímpio que domina sobre um povo pobre. O governante que domina sobre o pobre com impiedade é como um urso que ataca alguém e um leão que ruge. O príncipe sem juízo aumenta a opressão, mas o que odeia a avareza viverá muitos anos. Aquela pessoa sem juízo, ele aumenta a opressão sobre o outro. Mas aquele que odeia a avareza vai viver muitos anos. A opressão aqui é relacionada a dinheiro. 17. O assassino carregado de culpa fugirá até a cova, que ninguém o detenha.
e ninguém impeça ele de fugir. 18. Quem anda em integridade será salvo, mas o perverso em seus caminhos cairá logo. É necessário andar em integridade para que a gente não caia em desonra, em sofrimento, em desgraça. 19. O que lavra a sua terra terá pão em abundância, mas quem corre atrás de coisas sem valor se fartará de pobreza. O que lavra a terra, o que planta, o que colhe, aquele que trabalha para prover tudo para o seu lar, esse vai ter abundância. Porque Deus é provedor, mas Ele nos colocou aqui para que a gente fizesse a nossa parte. Então a gente tem sim que lutar para conseguir prover a nossa casa. Aquele que planta ou aquele que trabalha para adquirir o seu dinheiro tem que fazer isso com diligência e não andar ocioso sem fazer nada, porque senão ele vai se fartar de pobreza. 20. O homem fiel será acumulado de bênçãos, mas quem tem pressa de enriquecer não ficará sem castigo. Aquele fiel vai ter bênção sobre a vida dele, mas aquele que se enriquece às custas do outro não vai ficar sem castigo. 21. Parcialidade não é bom, porque uma pessoa é capaz de transgredir até por um bocado de pão. Ser parcial com o ímpio ou com uma situação onde você está sendo injusto não é bom. Porque é dessa forma que acontece a corrupção, né? Quando você entra numa causa, fica do lado de uma pessoa errada e contra aquele que está certo. É considerado como corrupção e transgressão. 22. O ganancioso corre atrás das riquezas, mas não sabe que a pobreza há de vir sobre ele. Porque quando você tem ganância demais, você fica com muito olho no dinheiro. Mas aqui está dizendo que a pobreza pode vir sobre você quando você tem tanto desejo de ganhar algo e deixa de lado o reino do céu. 23. Quem repreende alguém achará depois mais favor do que aquele que elogia. Quem corrige alguém vai encontrar mais favor do que aquele que fica só elogiando da boca para fora. 24. Quem rouba o seu pai ou sua mãe e diz não é pecado, esse é companheiro do destruidor. Está dizendo que aquele que rouba o pai e rouba a mãe e acha que aquilo não é pecado e ele é companheiro de quem destrói. 25. O cobiçoso provoca discórdia, mas o que confia no Senhor prosperará. Não cobice nada do outro, não, porque dessa forma você provoca discórdia. Provoca discórdia no falar e também no pensar. É só Deus que sabe o seu pensamento, mas quando você pensa, você traz coisas ruins para você. Quando você provoca coisas ruins na sua mente, você traz coisas ruins para você. Não provoque discórdia nem na mente, nem no coração e nem com as palavras. Porque assim você vai confiar no Senhor e vai prosperar. 26. Quem confia no seu próprio coração é tolo, mas o que anda em sabedoria será salvo. Não confie no seu coração. O coração da gente é traiçoeiro. Ele não sabe o que faz. Não existe isso de pensar, eu vou fazer o que o meu coração manda. O seu coração não sabe. Não sabe, não segue o seu coração. Seja sábio, segue a sabedoria. 27. Quem dá aos pobres não passará necessidade, mas o que fecha os olhos para eles será coberto de maldição. Quem dá aos pobres não vai passar necessidade. Agora, se você fechar os olhos para a necessidade do outro, será coberto de maldição e tudo que você ganhar não é bendito. Por quê? Porque você pega aquilo só para si e não divide com o seu próximo. Não ajuda o teu próximo no momento que ele precisa. 28. Quando os maus se levantam, as pessoas se escondem, mas quando eles perecem, os justos se multiplicam. Quando as pessoas maus se levantam, as pessoas se escondem delas. Mas quando eles perecem, os justos se multiplicam. Glória a Deus que os justos se multiplicam, né?
porque a gente precisa de justiça na terra. Esse foi Provérbio 28. E o Provérbio 28 está falando sobre justiça, sobre integridade, sobre caráter, né? Ter caráter, sobre você se preocupar com o seu próximo, sobre você não fazer nada achando que não virá sobre você consequência nenhuma. É sobre isso que está falando aqui. Então, que hoje, neste momento, você assistindo esse vídeo, você tenha mais temor do Senhor. E seja uma pessoa que tenha justiça em si. Não seja uma pessoa que não tenha justiça. Porque todo injusto pagará por todos os seus próprios erros. Aqui está falando sobre a bondade para com seu próximo. Sobre a benignidade. É fruto do Espírito a bondade, a benignidade e a misericórdia. Lá fala sobre bondade, que significa misericórdia, e benignidade, que é ser bondoso para com o outro. Então, em nome de Jesus, é um fruto do Espírito e você precisa ser bondoso com o seu próximo. E você precisa se colocar no lugar do outro para que você não faça nenhuma maldade com o outro. Não seja injusto nem no seu falar, nem no seu agir. Busque a justiça da parte do Senhor. Mateus capítulo 6, versículo 33. Mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, a justiça de Deus. E todas as coisas lhe serão acrescentadas. Se você busca a justiça e o reino de Deus, em primeiro lugar, a sabedoria vai te ser acrescentada. A forma como você vai conduzir a sua vida, a forma como você vai gerar renda, a forma como você vai investir os seus bens, tudo vai ser acrescentado para você. Todo benefício vai ser acrescentado se você buscar a justiça, se você buscar o reino do céu. Que as bênçãos que vier sobre a sua vida seja primeiramente espiritual, psicológica, sentimental, física. Que você tenha saúde, o seu espírito seja fortalecido na fé e na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que você, em nome de Jesus, busque estar sempre na presença do Senhor. Que você seja fortalecido pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo. A tua força vem do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não vem dos seus bens, não vem da sua aparência, não vem da roupa que você veste, vem de Jesus. Então busque primeiro o reino do céu para que todas as coisas sejam acrescentadas. Mateus 6, versículo 33. Busque o reino do céu. Busque o reino do céu e a justiça de Deus. Seja justo, seja pessoas íntegras. Seja uma pessoa que todos que vê vai falar. Essa pessoa é uma pessoa justa. É uma pessoa que tem integridade. É uma pessoa que não faz nada sem pensar no próximo. Preocupe-se com o seu próximo. Tudo o que você quiser que o outro te faça, faça também a ele. É versículo bíblico, pesquisa aí. Abre o Google e pesquise. Tudo o que você quiser que o outro te faça, faça também a ele. Se você quer que o outro te ajude, ajude também a ele. Deus abençoe você e toda a sua família. Fique com Deus até o próximo vídeo. Deus guarde, protege e te dá livramento. Amo vocês em Cristo Jesus. Não se esqueça de like, comente, compartilhe. Toda vez que vocês fazem isso, o YouTube recomenda o vídeo para outras pessoas. E outras pessoas têm o privilégio também de escutar essa mensagem.